Boa noite, Letícia. Boa noite aos integrantes que estão aqui nessa live. Eu me chamo Karina, sou enfermeira, estou à frente da Blindando Mães. E nós preparamos essa semana, né, do Agosto Dourado com muito carinho para poder orientar, ensinar as famílias que estão nos assistindo de casa, irão assistir a gravação. A gravação fica disponível sempre no YouTube, então no dia seguinte a gente já faz o download do vídeo e joga no YouTube, e aí fica para quem quiser assistir. Hoje a nossa convidada especial é a fonoaudióloga Letícia. Seja muito bem-vinda, Letícia. Fala um pouquinho sobre você. Acho que o seu microfone está mudo, Letícia, é só ligar. Obrigada, valeu. Eu sou fonoaudióloga, atuo na área de neopediatria, então na área da amamentação, lá do início da vida do bebê até 3 anos de idade, né. Eh, Trabalho na área de amamentação, na introdução alimentar, seletividade alimentar, e com pacientes que têm síndromes, né. Então, pacientes que estão com sonda também, eu trabalho com eles. Eh, Pacientes que necessitam de uma introdução alimentar, melhor, né, precisam Uhum. de ajuda, pacientes com disfagia, que é dificuldade na deglutição, também trabalho com eles. Ótimo. E os bebês que então você atende tanto aquele público que é portador de uma deficiência, né, de uma característica, que precisa de mais atenção, quanto aqueles bebês que às vezes foram submetidos a algum procedimento, então estão passando por alguma dificuldade desde o momento em que nascem até o decorrer da sua vida. Então não tem Isso. uma idade estabelecida até que você atende, ou tem? Normalmente até os Eu 3 atendo até anos que eu atendo, né, mas assim, se chegar um paciente um pouco mais velho que está com sonda, disfagia, que esteja na minha área, né, de motricidade orofacial, que a gente chama, vou atender também, né, mas a minha especialização é em neopediatria. Ah, tá, ótimo. Então, Letícia, fala pra gente como é que profissionais que atuam sem respaldo científico, né, alegando que a vivência clínica funciona, interfere ou influenciam na amamentação ou no desmame precoce, né? Esses profissionais que não têm muito conhecimento, que só chegam, assumem ali o caso, aquela demanda, sem ter uma experiência, um respaldo científico. Fala melhor pra gente. Eh, Acho muito complicada essa situação, né, porque tudo é com embasamento científico e eu vejo mais como um proveito de uma você fala na questão da amamentação, a gente está falando, né. As mães normalmente estão desesperadas para corrigir o que está acontecendo com elas. Então acho mais um proveito da situação dessas mães, em Uhum. A relação a isso. vulnerabilidade, né, Vulnerabilidade E explica delas. pra gente um pouquinho o que é o manejo clínico, o apoio do profissional no momento da lactação. Então, o manejo clínico a gente vai apoiar, e ter ações, né, ações de cuidado para a mãe e para o bebê. Então, por exemplo, a gente vai estar ajudando numa consultoria, né, vai estar ajudando na pega, no posicionamento, a gente vai estar orientando não, vendo, né, a frequência de mamadas, como é que é a frequência de mamadas desse neném. A gente vai estar apoiando emocionalmente essa mãe, né, que muitas vezes chega bem fragilizada na clínica. Eh, Nossa, tem tanta coisa que a gente faz dentro do É manejo muito clínico, amplo, que é muito são várias amplo. esferas, é bem complexo, né, digamos assim. Eu costumo dizer que a consultoria de Sim, amamentação em si, ela é bem complexa e tem que avaliar diversos fatores, né, para aquilo. E conta pra sim, gente, com assim, certeza. qual a indicação, todas as pessoas, todas as mulheres que acabaram de ter os seus bebês, elas precisam ter uma consultoria de amamentação? Elas precisam dessa orientação?
Seria interessante sim, todas terem essa consultoria de amamentação, até porque envolvem perguntas, né, várias dúvidas que surgem que mesmo, por exemplo, uma mãe, um pai que fizeram curso de gestante, eles vão ter dúvidas lá na frente. Ou Uhum. uma mãe que um pai que não fizeram nada, né, eles vão ter muito mais perguntas do que uns que fizeram o curso de gestante, por exemplo. Sim, Então entendo. sempre às vezes sempre vai ter alguma coisinha, algum ajuste a ser feito, alguma dica para dar, alguma dúvida, né, em relação Algo a a corrigir, né. a pega do neném tá certa, o sono, não sei se ele tá se alimentando bem, sempre vai ter alguma coisinha, Tudo né. isso, influencia. Sim. A gente, né, dá o curso de para casais gestantes, inclusive já estamos com o marcado, que a Letícia irá participar também. E no último curso que nós tivemos, nós, passamos, né, por uma fizemos bem, abrangente sobre a amamentação, falamos detalhadamente sobre tudo isso. E teve uma gestante, né, que ela só sabia que tinha uma posição para amamentar. E isso faz parte do manejo clínico também, né? Isso surpreendeu a gente, porque ela achava que só tinha aquela posição tradicional que a gente vê na Sim. novela. Acho que a Nath está fazendo agora. É, é. E ela achou que só tinha isso, mas aí o curso ele acaba que esclarece muita coisa, a mulher ela aprende muitas coisas que são importantes, mas também não garante o sucesso daquela amamentação, né? A Natália ela gosta de falar bastante isso, que o curso ele não vai garantir o sucesso daquela amamentação, mas é ajudar de certa forma com informação, até porque quando nós temos a informação, o processo, quando nós vamos passar pelo processo é muito mais tranquilo, né? Então, isso que você falou da consultoria de amamentação ser necessária ali no período do pós-parto, mesmo que ainda não tenham dificuldades, é extremamente importante. E aí eu queria falar que você falasse sobre os pais que chegam, de certa forma, querendo um milagre, né? Querendo que resolva um problema do dia para a noite. É o que mais acontece, né, porque são bebês totalmente diferentes. Eu tenho um caso, assim, para falar. Uma mãe chegou que estava com dificuldades, né, na amamentação e tinha tensões, o neném tinha tensões, só que não eram aquelas tensões que a gente demora para tirar, foi mais rápido. Logo essa mãe indicou, falando que foi um milagre, eu não sei o que que ela fez não, o dito da amiga, não sei o que que ela fez não, mas ela ajudou e foi rapidinho. E eu tô com essa outra criança e tá demorando mais tempo do que a outra. Então, assim, todos querem o resultado ao mesmo tempo, mas todos têm que entender que são nenéns diferentes, tensões diferentes, tempos Abordagens diferentes, diferentes, né? totalmente diferentes. Então, músculos que estava tensionado em um, mas não está tensionado em outro, por Uhum. exemplo, né. Ou, questões de fissuras, às vezes demora para a gente conseguir fazer um bom manejo ali, da correção da pega, e a mãe continua tendo fissuras, mas são outras coisas que a gente tem que ver. Então, eh, a gente tem que sempre conversar com os pais que eles têm que ter paciência, que cada neném tem o seu tempo. A gente estava falando até com a Nath hoje sobre isso, um caso de um paciente que a gente eu estava desesperada, eu falei: "Meu Deus, nunca esperando". E teve até uma paciente, né, que ela passou pela consultoria de amamentação comigo e a gente corrigiu ali o que precisava ser corrigido imediatamente. Sim, Só que nós precisamos fazer um acompanhamento porque esse bebê teve alteração no frênulo, precisou passar por uma reabordagem cirúrgica, então já entrou o trabalho da fonoaudióloga também. E é sim, a Letícia que está atendendo e essa mãe ela estava com sim, bastante dúvidas. Ela relata que a primeira gestação dela não teve nenhum problema com a amamentação, foi tudo muito tranquilo e essa já está sendo uma caixinha de surpresas. Então, é, as pessoas elas acham que com a chegada de novos filhos, a experiência vem junto e você já está sabendo de tudo, mas não é bem assim. Igual você falou, cada bebê é único, né, da sua maneira e muda, né? é. Irmãos, cada irmão é de um jeito. Nossa, E tantos casos, tantos, hoje apareceu outro na minha cabeça aqui, que a mamãe tem 4, aí nunca tive problema, aí a quarta veio. deu o probleminha, a Isso. dificuldadezinha.
Nossa, tem vários, E essa mãe como mesmo. você como você acha que a abordagem do profissional pode colocar tudo a perder na amamentação? Eu acho que você ser incisivo com algumas coisas, né, não levar em consideração os sentimentos da mãe, eu acho que põe tudo a perder ali. Criar muitas dúvidas, né, assim, você achar que é uma coisa, não dar a certeza, né, para os pais, saber atender. Eu acho que põe tudo a perder a consultoria de amamentação. Você também fazer coisas que não precisava fazer, Uhum. né. O você fala do atendimento ou você fala de perder a amamentação? Do de perder a amamentação, de colocar tudo a perder, Amamentação, né, tudo tá indo bem, e perder aí às mesmo. vezes acaba mexendo com a Você não dá as orientações adequadas, né, põe tudo a uhum, perder uma amamentação. Eh colocar condutas que não aquele neném não precisava daquelas condutas, que uhum. acontece muito, né, que a gente fala muito, que é o excesso de procedimentos que estão sendo realizados de freno em bebês que talvez nem precisassem realizar esse procedimento, que muitas E vezes perdem a amamentação por conta disso. te pedindo licença, Letícia, fala um pouquinho pra gente sobre essas, como a gente teve uma polêmica, né, muito recente sobre os frênulos, fala um pouquinho sobre esses frênulos, sobre o impacto que tem quando esse bebê ele é submetido a uma frenectomia e não tinha indicação para fazer, quando é feito sem indicação. Quais os impactos que esse bebê vai ter ao longo do crescimento dele, da vida dele? Então, a gente tem o freno normal, freno duvidoso, né, aí temos o freno alterado. Normalmente, esses procedimentos estão sendo feitos em crianças com freno duvidoso e, por muitas vezes, com dificuldades na amamentação, mas que nem tudo é freno, né, nem tudo precisa ser, realizado o procedimento para o freno. Às vezes, eles vão fazer o procedimento e não vai dar diferença nenhuma. Às vezes, o que precisava ter sido feito, é o manejo na amamentação em si, né, o que está tendo de errado ali. É muscular, né, precisa ser realizada uma fonoterapia para melhorar essa pega. A gente tem vários termos técnicos, né, mas Uhum. musculatura, se a musculatura não está funcionando direito para fazer a sucção, a gente tem que mexer na musculatura. Então, eles estão fazendo normalmente, né, uma sessões pré-frenotomia para preparar a musculatura. Faz o procedimento e posteriormente faz mais sessões de fonoterapia, né, E para assim, esses algo bebês. que fazem os pais gastarem rios de dinheiro, né? A gente sabe que Muito. é um acompanhamento bem caro e o que eu converso com absolutamente todos os pais que nós atendemos é que quando o bebê chega, são muitos gastos, né? São gastos do enxoval, às vezes tem que pagar o obstetra, às vezes quer fazer uma consulta particular, quer investir em algumas coisas. Então, são muitos gastos e às vezes eu acho que talvez alguns profissionais aproveitem dessa vulnerabilidade, de certa forma, né? Das famílias. Não, com certeza, né, são casos a Nath vai casos que saem, né, da maternidade, a Nath saiu agora, mas, ela com certeza ia falar muitas coisas em relação a isso, mas normalmente a gente tem que avaliar o paciente por inteiro, né. Às vezes tem um freno ali que pode ser que esteja interferindo? Pode, mas a gente tem que pensar se vale a pena fazer um procedimento de imediato nesse paciente, ou se vale a pena primeiro fazer uma fonoterapia para melhorar, o que no meu caso, na maioria das vezes melhora, ou eu bato o olho ali e falo: "Não, tem que fazer". Faz, vamos ver como fica a amamentação, se precisar de fonoterapia, a gente faz fonoterapia, né, mas não E colocar casado. Tem que fazer a sessão pré, tem que fazer a frenotomia e tem que fazer a terapia pós-cirúrgica.
E a terapia pós-cirúrgica, ela é realmente indicada? Assim, ao seu olhar, o pré e o pós é realmente indicado fazer? A pré e a pós? Isso, quando é feita Então, essa venda casada, assim, quando já tem o procedimento, junto com esse serviço sendo vendido juntos. Qual a sua visão, a sua opinião sobre isso? normalmente eles fazem essa venda para todos, né. E foi o que falei, cada paciente é específico. Às vezes aquele paciente não precisa disso, às vezes você avalia, faz o reteste da linguinha, você olha, realmente tem que fazer, manda pro odonto. E aí depois a gente faz uma avaliação pós-franeotomia, e ver se esse paciente melhorou. A reabilitação da linguinha, que a gente aprende, é mamando. A gente não faz manipulação na língua quando ela tá no pós-procedimento, Uhum. não mexe. Inclusive, vou aproveitar aqui que a gente está falando sobre isso. Eu acompanho, né, alguns profissionais, e eu já acompanhei também alguns procedimentos de frenectomia e realmente eu já vi a abordagem do profissional que fez o procedimento falando: coloca para mamar. Coloca para mamar, porque esse vai ser o melhor exercício, é o exercício que ele vai ter que fazer com a linguinha, e se você observar que está tendo dificuldade na amamentação, o próprio fonoaudiólogo que te indicou para que viesse para o meu consultório, que viu que tinha indicação, retorna nele para que ele possa te orientar direitinho e seguir com os cuidados, né? Os devidos cuidados, a abordagem que o profissional escolher. E Sim. conta pra gente qual o que você acha que seria importante dessa família avaliar para escolher o melhor profissional que vai realizar, que talvez irá realizar essa frenectomia. Quais são os critérios que você acha que são importantes? Bom, eu gosto de dar opções para a Uhum. família. Então eu acho que aquele profissional que fala assim: "É assim, pronto, acabou". Você vai falar: "Ué, não tem opção para mim? Não tem outra opção? Só é assim?". Realmente tem algumas situações que eu preciso fazer a frenotomia, que é um score muito alto, né, que é um 7, um 8, um 9. Realmente tem que fazer. Já peguei um score 8 que não fissurou a mãe também, né, que ela falou assim: "Não, não vou fazer não", né. Ou, eh, outras tentativas que realmente aconteceu de fissurar. Mas eu acho que dar opções para a família, né, mostrar o que está acontecendo, explicar bem explicadinho para elas. Eu acho que eles têm que É, escolher o profissional assim, que dê opções e explique tudo bem direitinho e em assim, relação tem a essa isso. questão das explicações, né, que a gente fala muito sobre as violências obstétricas, que quando o profissional pratica, ele vai com as explicações mirabolantes, né? Então, aquela Hã, família, ela tendo sido bem preparada no pré-natal, digamos assim, ela vai questionar aquele profissional, né? Mas por que isso? sim. Por que é necessário? Quais os impactos que isso vai ter? E aí, a partir de todas essas perguntas que ela vai direcionando para o profissional, ela vê se ele realmente tem, se ele realmente domina, né, daquilo que ele está falando, se ele realmente Uhum. tem um critério para aquilo que ele está respondendo, né? E Sim. para os pais escolherem um fonoaudiólogo, um bom consultor de amamentação. Qual seria o critério A que você Natália acha colocou: importante? "Se tem ética". Ah, isso é É, muito bom. exatamente, Ó, ética. se já fazer venda casada já tá errado, tá. Aí vocês foge, vocês correm, tá errado, porque isso não é ético. Sim. Tem que deixar Eh, opções, né, para a família. Tem que deixar a família isso. livre para escolher o profissional que ela quer que seja que recebeu acompanhamento, né? Sim, com certeza. Eu até me perdi na pergunta, porque eu fui ler o que a Nath foi escrever. E sobre os profissionais, Letícia, os consultores de amamentação, Ah, tá. o que você acha importante avaliar? Então, é isso, se aquele profissional tem ética. A gente procura muito profissional hoje pelo Instagram, né. Uhum. Hoje é muito aquele
ou tem que ver o que que ele está fazendo, né. Mas aí você tem que observar o que que ele está falando ali. Eu vejo algumas falando, no Instagram de uma, né: "Ai, tem que fazer", aqui mostrou, fez o procedimento depois da fonoterapia. E agora ele vai fazer o procedimento na pós-cirurgia, mostrando, né. Então você tem que ficar de olho Uhum. nisso. A abordagem, o jeito que eles fazem, isso aí. "Natália, entra na live, que é isso?". Deixa deixa eu colocar ela. Pode participar também, Nath. Seu microfone tá desligado. Oi, menina. É porque hoje aqui tá meio complicado. Mas essa questão da internet são a gente conseguir ver, eu acho que a abordagem, né, de como o profissional na internet, porque antigamente era cartãozinho, cartão de visita. Aí hoje na internet é o teu Instagram, que é teu cartão de visita, tua vitrine. E conseguir ver os pais terem a crítica, né, um senso crítico na hora de escolher aquele profissional pela abordagem, pela forma que ele comunica, porque o que eu noto é, muitas vezes, o profissional no Instagram, ele é muito bom, e aí quando a gente vai ser atendido com ele, né, a gente cria toda aquela história, aí a gente vai ser atendido por ele e ganha uma frustração, porque às vezes aquele profissional foi trabalhado para comunicar daquela forma com o público, mas é algo de ator, vamos dizer assim. Na hora Uhum. do consultório É mesmo um ali, roteiro, né? Ele é um segue o tratamento roteiro, mas diferente. fica no. Isso. Tem um marketing que trabalha toda a publicidade e tal. E tem aquele que muitas vezes é exatamente aquilo. Então, acaba ter a questão de ticket médio, né, do valor da consulta, que acaba influenciando muito essa forma dele no Instagram. E muitas vezes o profissional ele passa uma imagem de muito técnico, que ele é muito bom, fala, cara, ele é muito bom. E quando a gente vai na consulta, a gente, eita, não achei que ele é tão bom assim. E às Uhum. vezes ele é bom, sim. Só que a forma que ele aborda, a forma que ele comunica, a linha de raciocínio dele não é compatível com aquela família. E a Então, eu acho que é muito identificação, né, do importante profissional com. isso. Aí, às vezes, eu, Natália, sou uma fono muito boa para aquele público. A Letícia, ela vai ser uma fono muito boa para um outro público. Então, é o que eu brinco muito até com a Suelen, que estava aqui na segunda-feira. A Suelen é uma fono muito objetiva. Ela tem o jeitinho dela peculiar, diferenciado, de abordar aquelas famílias. Eu acabo sendo um pouco mais prolixa, eu demoro um pouquinho mais, eu fico rodando ali. E tem família que precisa de um pulso mais firme e tem família que precisa ser mais abraçada. Então, para a família que precisa de um pulso firme, eu não sirvo. Ó, chorando aqui. Eu não sou um pulso firme. Aí o ideal é que seja atendido pela fono Sueli, por exemplo. Entendeu? São diferentes. Deixa eu atender o menino aqui. E só contextualizando isso que a Nath está falando, é o que a gente faz na Blindando Mães, né? A gente, quando o paciente chega para agendar a consultoria de amamentação, a gente pega ali, faz uma anamnese rápida, vê o que está acontecendo. E às vezes a gente precisa direcionar para um profissional, porque esse profissional tem uma linguagem melhor, né, para atender, já vai identificar melhor, enquanto o outro ele se dá melhor com outra família, né? Sim. E deixa eu ver aqui uma próxima pergunta para fazer. Você tem alguma contribuição para fazer? Então, muitas vezes as pessoas falam que eu sou mais objetiva e às vezes eu sou mais, Prolixa. isso, mais parecida com a Nath. E aí a gente vai vendo como é que é, que a
O Que a meu família estilo de precisa, na atendimento, verdade, né. O que a família aproveitar a precisa. troca aqui. O meu atendimento, eu sou bastante prolixa, porque eu entendo que o paciente ele é leigo, né? Então, às vezes eu tenho que repetir, eu tenho que falar mastigadinho, falar com aquele paciente bem específico para que ele possa entender aquilo que eu estou conseguindo transmitir. E eu tento ouvir o máximo aquele paciente para depois eu entrar e falar com ele. Então, eu escuto primeiro, e aí depois eu entro e vou respondendo as perguntas. E aí eu vou seguindo o atendimento desse jeito. E tem famílias que são mais fechadas, eu sou mais aberta, sou muito comunicativa. E tem famílias que já são mais fechadas, aí eu consigo identificar quando aquela família já não é muito de conversar, é muito assim, você vai ter o atendimento que eu estou esperando é que você chegue, me atenda e fique caladinha, fale somente o necessário, faça o que você tem que fazer e vá. Agora tem outras famílias que eu faço amizade. Esses dias até postei um meme no Instagram que falava: não crie laços com o paciente. Olha eu Poucos indo. minutos depois, eu tô morrendo de rir com o paciente, contando várias piadas. Essa sou eu. Nossa, eu faço com um monte. Inclusive, eu dei alta para 2 semana passada. Nossa, eu quase chorei mesmo assim. Ah, não Letícia, fala um acredito que eu dei pouquinho alta. sobre. Desculpa te interromper. Não, tranquilo. Fala um pouquinho sobre a amamentação das crianças que são portadoras de alguma deficiência. São especiais, que têm alguma síndrome. Como é que é essa amamentação? É Então, possível? Não é possível? Como é que funciona? ela é possível, mas depende de são casos e casos. Uhum. Por exemplo, síndrome de Down, a maioria dos pacientes conseguem, mas, depende muito, por exemplo, se for aquele paciente que passou por complicações, teve que ficar na UTI, aí teve que ficar mais tempo de sonda, Nasogástrica. nasogástrica, né, e aí teve que passar por uma reabilitação para ir para o seio. Às vezes ele fica tanto tempo de sonda, que ele não consegue ir Uhum. para o seio materno, né, porque a mãe passa por um estresse, né, e acaba não conseguindo produzir o leite até certo ponto. Já vi casos de prematuros extremos, passarem pelo processo de UTI, né, passar por usar todos os dispositivos possíveis e conseguirem ir para a amamentação, seio materno exclusivo, ganhando peso, bonitinho, né. Então Uhum. são casos e casos. É possível? É, mas a gente tem que avaliar cada um. Sim. Cada paciente é único. E aproveitando que você falou sobre essa questão da UTI, você consegue identificar os bebês e as mães também que passaram pela Golden Hour? Você consegue perceber a diferença na amamentação, o impacto que isso tem na amamentação dos bebês que tiveram, das mães que tiveram aquela primeira hora ali de ouro, e dos bebês também, e das que não tiveram, que às vezes tiveram que ser separadas dos seus filhos, não foram respeitadas no parto. Você consegue sentir essa diferença ali na amamentação, no Sim, seu eu sinto atendimento? sim, eu sinto que as que não passaram, elas têm uma mais ansiedade, né, na amamentação Uhum. ali, que quando não passaram. E infelizmente a maioria não passa. Infelizmente é bem difícil de acontecer. A gente tenta fazer o máximo, né, para isso acontecer, mas infelizmente a maioria não passa por esse processo. Da Golden Hour, né? E É, aproveitando, né, a questão da Golden Hour, que ela é extremamente importante, né? A gente nem sempre coloca o bebê para mamar, de fato, ali na Golden Hour. A gente mas coloca realmente para fazer o contato pele a pele. E, assim, sim, cientificamente já foi comprovado que as mães que tiveram a Golden Hour são bem mais tranquilas, né, em relação à sim, amamentação, à produção de com leite, certeza. quando tem uma fissura ou qualquer coisa, quando tem dificuldades na amamentação, elas ficam mais tranquilas, com o coração mais em paz, né? E permissivas para que o profissional chegue e resolva o que tem que resolver, do que as mães que, infelizmente, passaram por aquele trauma, né, da separação do bebê.
E Eu, eu não gosto da pressão que existe nas mães para elas amamentarem. uhum, Eu gosto, amamentar é muito importante, mas quando aquela pressão atrapalha a mãe, eu não gosto. Eu acho sim. óbvio, tá mais atrapalhando do que ajudando, né. Aham. Pessoas, o manejo da família também é importante, ter o apoio familiar, que A foi uma rede de das apoio, lives anteriores, né. sim. Ter aquela mãe: "Você tem que amamentar, tem que colocar o menino no peito, tá com fome". Às vezes o menino tá com fome, às vezes o menino tá com qualquer outra coisa. Mas é uma pressão, né, para amamentar. "Ai, você não tem dificuldade, é porque você não não tá conseguindo colocar no peito", uma das outras falas. Então eu não gosto da pressão que é colocada nas mães para amamentar. Uhum. Isso é bem complicado mesmo, e é o que a gente vê, né, com muita frequência. Eu acredito que em 99,9% dos casos, tem essa pressão, né. É. Quem tá assistindo, amamentar não é fácil, tá, gente? Não é fácil. Eu fico brincando no consultório que às vezes tem umas que não chega lá, não tá com dificuldade, só tá com algumas dúvidas no posicionamento, pega e fala: "A escolhida". Eu fico brincando com elas: "Olha a escolhida", porque a maioria tem uma certa dificuldade, né. É, tem uma E dificuldadezinha ali, outra aqui, outras têm uma é, dificuldade muito maior, né. amamentar não é fácil. E quem escolhe é muito guerreiro. É isso aí. E como a equipe multiprofissional, pode contribuir para o sucesso da amamentação? Fazendo todo o manejo, né, fazendo os manejos certos, obviamente, né, ajustar pega, posicionamento, conferir frequência das mamadas, eh, Uhum. ficar de olho no peso da criança também é importante, não só o pediatra, tá, gente, o fono também fica de olho no peso do neném, para ver se ele está conseguindo fazer uma boa extração, tanto na avaliação quanto no peso, para dar aquela checada. Apoiando a mãe emocionalmente, eu acho muito importante isso. Eh, Às vezes metade da consultoria é apoiando a mãe, né, a mãe, aquela mãe que chora, que tá com dor, que não consegue colocar o neném no peito. É você olhar pra ela e falar: "Eu tô aqui com você, eu vou te ajudar, pode dar certo". Eu acho que a maior parte é o apoio emocional. Uhum. Ótimo. E, as minhas perguntas já acabaram, e se você tiver algo a contribuir, além de tudo isso que nós já falamos hoje. É, eu sempre indico fazer um curso de gestante antes, né. Vai ajudar muito e, como diz a Nath, não vai solucionar, se tiver problemas depois, mas vai saber para onde ir, né, o curso de gestante vai te orientar. Você vê: "Ah, eu vi isso aqui no curso de gestante, então pode dar, eu vou procurar o pediatra, vou procurar a fono", né. Ficar de olho nessas questões. Acho que é isso. Se fosse para falar, da amamentação completa, tem muito conteúdo, né, principalmente na questão da fonoaudiologia, na questões do freno lingual. Última da Karina foi assim, a última o quê? Da Deixa eu questão de ver. freno lingual, tem muitas coisas, assim, mas a grosso modo é isso. Será que a É, Natália quer eu não falar alguma entendi. coisa? Último atendimento de consultoria. Sim, você diz do familiar, estando ali apoiando aquela mulher? Se Espera ela responder a pergunta. Acho que ela quis falar do profissional apoiar a mãezinha. É, Eu acho que é, eu acho né, que de porque você esse último olhar. atendimento que eu fiz de consultoria de amamentação, a gente teve isso da família, da rede de apoio, do pai, que ele é muito participativo, estava ali em cima, estava ofertando os meios, né, para aquela mulher conseguir amamentar bem. Ela voltou, deixa eu colocar ela aqui para ela falar.
E também tivemos a equipe multiprofissional, né? Que eu sou enfermeira, aí já entra a fonoaudióloga, e aí a gente vai direcionando para cada paciente. Gente, o pai é muito importante. São poucos Ah, tá. pais. A metade do E atendimento foi apoio emocional. sim, são poucos pais. Eu já fiquei impressionada em atendimento de pai ajudando a mãe a colocar o seio na boca da criança. Eu ficava assim, gente, que legal. Ele tá ajudando ela, né? E falava, calma, vai dar certo. O apoio do pai, gente, é muito, muito importante. Meu Deus. E essa paciente que a Natália também falou, depois ela mandou aqui no chat que a metade do atendimento foi apoio emocional, né? Porque realmente essa paciente, ela me enviava muita mensagem sobre as dúvidas, sobre o que ela estava passando, e realmente era mais uma questão emocional do que a questão física ali do bebê e tudo mais. O emocional dela estava bem fragilizado, tanto que um dia o leite dela diminuiu, né, a quantidade, e aí quando foi à noite aumentou tanta quantidade que ela teve o episódio, né, de mastite, mas que se resolveu, e assim, tudo isso porque o emocional impacta. E aproveitando que a gente está falando sobre o emocional, fala um pouquinho pra gente sobre a Hora da Bruxa. É tão pouco falado? Fala pra gente um pouquinho sobre a Hora da Bruxa, que o pessoal fala sobre todo dia às 5 horas da tarde, as coisas começam a desandar em casa. Bebê chorando. Tu desanda, né? Acho que a Natália tem mais propriedade para falar da Hora da Bruxa. Então, Hora da Bruxa, que é mais ou menos esse horário agora. Que a gente tem, final do dia, a gente tem pico de produção de prolactina, que é o hormônio responsável pela produção do leite na madrugada. Então, é um pico. É lógico que ela se mantém durante o dia, conforme os estímulos, conforme o bebê esvazia a mama e tal, mas tende, no final do dia, início da noite, esse hormônio está em menos quantidade no corpo. Então, a produção de leite, ela acaba não sendo tão esbanjadora, vamos dizer assim, quanto é de manhã ou no período até da madrugada. E aí a gente tem um bebê mais irritado dos estímulos durante o dia, desse leite que não vem naquela vontade que ele precisa, uma necessidade maior de sugar, uma mãe mais cansada, preparação de rotina de sono, não sei o que. Então, tudo isso acumula tanto num horário só que acaba sendo aí normal e comum nas casas, quando dá ali umas 5, 6 horas, o negócio começa, parece estar desandando dentro de casa, até o nenenzinho, você conseguir fazer a rotina, tudo entrar no eixo e o bebê conseguir dormir. E tem Então, algumas mães que geralmente falam, mais perto desse horário. tem algumas mães que falam, minha produção cai à noite. É hora da bruxa. Eu tenho uma vizinha, né? Uma mini vizinha, que ela é maior do que o Aramis. E ela, quando ela nasceu, eu falava pro meu marido, eu acho que nós estamos sendo os pais compartilhados. Porque se ela chorava à noite, a gente ouvia e vivia aquilo. Aí eu lembro que todo dia, se eu estiver em casa às 5 horas, é a hora que eu desço com o meu cachorrinho para ele fazer as necessidades. E eu lembro que 5h30 em ponto, ela começava a chorar e era aquele choro terrível. E ela ia parar mais ou menos ali por umas 8 e pouco da noite. E aí eu ficava conversando com a Nath. Ai, Nath, me dá vontade de chegar lá e né, ajudar de certa forma e tudo mais. Mas aí, como eu não tinha intimidade com a vizinha, obviamente eu não chegava. Mas é bem comum nas casas e, assim, a maioria das mães relatam, né? E muitas não têm conhecimento disso, né? Da questão da prolactina, que o cansaço impacta diretamente em tudo isso. E acha que é realmente aquele mito, né? Aquela cultura de que a bruxa passa para aterrorizar as crianças. Então é isso, Letícia. Muito obrigada pela sua participação, sua disponibilidade.
Foi muito Adorei. boa a nossa conversa, né? Eu Foi. conversei bastante hoje. Foi. A Nath Exatamente. vai Se fosse para falar tudo, né, Natália? Eita, era horas aqui falando. ia passar a noite inteira, amanhã o dia inteiro. É. Mas foi muito bom, muito obrigada. E é isso. Nada. Espero que o pessoal que está assistindo em casa tenha gostado da nossa live. Então é isso. Um beijo, gente. Não Tchau, sei quem tchau. está aí, não consigo nem ver. Mas um beijo, obrigada por participarem. Beijo. A Bruna tá aí. Tchau, tchau, gente. Tchau.